Na primeira rodada dos playoffs de 2026, todos os 12 chamados especialistas da ESPN afirmaram que o Nuggets derrotaria o Wolves e venceria a série. O resultado? Eles ainda perderam para um Wolves muito desfalcado, o mais lesionado em anos. Ele vai avançar tropeçando pelo garrafão. Mas isso não é novidade. Jornalistas, a DraftKings e outras casas de apostas tendem a não favorecer o Timberwolves, mas quase sempre erram. No ano anterior, na primeira rodada dos playoffs de 2025, as probabilidades favoreciam o Lakers e 11 dos 12 especialistas da ESPN previram que o Lakers venceria. O resultado? Uma aniquilação em 5 jogos. No ano anterior, eles venceram 56 jogos e mesmo enfrentando o Phoenix Suns, time de classificação inferior, não eram favoritos. Os Suns varreram os Wolves na temporada regular, mas nos playoffs, os Wolves é que varreram. Na mesma pós-temporada, na rodada seguinte contra os Nuggets, 14 dos 16 especialistas da ESPN achavam que os Nuggets venceriam, mas eles perderam. Pelo terceiro ano consecutivo, os Wolves jogaram acima das expectativas. Mas se isso aconteceu pelo terceiro ano seguido, será que tem algo que todo mundo está deixando passar? Algo que foi negligenciado e que faz com que eles se destaquem nos playoffs de uma forma que outros times não conseguem? Vamos analisar detalhadamente. Recua, bola de 3, ele acertou. 39 para Edwards Wolves na frente. Os Wolves defendem muito longe da linha de 3 pontos, algo incomum. Nessa jogada, dá pra ver como Jaden McDaniels marca Jamal Murray tão longe da cesta, usando envergadura e velocidade para deixá-lo o mais desconfortável possível. Jokic está com a bola aqui com a intenção de passá-la para Murray, e Spencer Jones está fazendo o máximo para fazer um bloqueio em McDaniels, para que Jokic possa passar a bola para ele. Essa deveria ser uma jogada simples entre Jokic e Murray, que usam muito desde que jogam juntos, mas precisam da ajuda de Jones porque McDaniels está grudado nele tão longe da cesta, dificultando até devolver a bola para Murray. Eventualmente, o bloqueio meio que funciona e Murray consegue se desmarcar, mas Julius Randle já percebe isso acontecendo e, por causa de sua envergadura, ele consegue contestar muito bem o arremesso do Murray. Isso também vale quando os Wolves tentam marcar De'Aaron Fox dos Spurs perto do meio da quadra. Ele precisa se esforçar muito para superar o defensor inicial e depois enfrentar outros no garrafão. Fox ficou preso atrás. Essas jogadas ocorreram enquanto Gobert não estava em quadra. Sem ele em quadra protegendo o garrafão, os Wolves intensificam a defesa no perímetro para compensar, pois sabem que ficam mais vulneráveis no garrafão sem Gobert. Os Wolves pressionam o perímetro de forma similar à que usaram para vencer os Nuggets 2 anos antes. Eles tornam até o simples ato de driblar um tormento para armadores ou alas que têm que se esforçar muito só para passar pelo primeiro defensor. Jamal Murray sempre tem desempenho ruim contra os Wolves por um motivo. Uma ótima indicação da defesa de perímetro deles é que, nas 5 séries de playoffs que venceram desde 2024, os adversários arremessaram pior de 3 em todas elas, às vezes significativamente pior, como foi o caso dos Nuggets. Há um foco enorme em pressionar todo mundo na linha de 3 pontos, de um jeito que a maioria dos times de playoffs não faz. Mesmo sem Gobert e com formação mais baixa, como nesta jogada do jogo 1 contra os Spurs, o garrafão fica aberto e eles dobram em Stephen Castle na linha de 3. Ele nem arremessa bem de 3, então por que fariam isso? Serve para forçar ele a soltar a bola e evitar a infiltração. A dobra aqui é perfeitamente cronometrada para forçá-lo a passar a bola para um Julian Champagnie menos ameaçador, um bom arremessador, mas ele não consegue criar saindo do drible. Então ele precisa arremessar. Essa formação mais baixa gira rápido no perímetro e contesta bem o arremesso. Nessa jogada, também sem Gobert, eles estão deixando o garrafão totalmente aberto, mas estão congestionando o perímetro, com o objetivo de impedir as infiltrações desde o início e forçar o adversário a arremessar de 3. Eles se comunicaram mal e demoraram na rotação, permitindo um bom arremesso dos Spurs. Tudo bem. Geralmente, eles se recuperam rápido e fazem o adversário arremessar uma bola de 3 bem contestada. Melvin Johnson no canto da quadra. Curto. A reputação dos Wolves por sufocar o perímetro é algo que os outros times conhecem, mas isso mexe com a cabeça deles quando os arremessadores precisam apressar seus arremessos, mesmo quando estão livres. E claro, você tem Rudy Gobert, 4 vezes eleito defensor do ano, um dos melhores da liga defendendo o garrafão. Nos últimos anos, ele foi muito criticado, e muitos só lembram do que aconteceu há alguns anos, quando Luka fez a cesta da vitória sobre ele e depois zombou de sua defesa.
Contra equipes com formação tradicional, como o Nuggets, ele se destaca. Sua defesa, tanto na ajuda quanto individual contra Jokic, foi incrível e o principal fator na vitória dos Timberwolves. Ao longo dos anos, os Wolves sob o comando de Chris Finch desenvolveram o plano de jogo defensivo ideal, já que o elenco deles está bem preparado para pressionar tanto a linha de 3 pontos quanto o garrafão, as duas áreas mais eficientes para pontuar. A maioria dos times faz só uma coisa bem, mas os Wolves fazem ambas em nível de elite. É por isso também que o OKC é um time tão perigoso, eles também defendem as duas áreas no mais alto nível, com defensores de perímetro agressivos e protetores de aro. Mas, ao contrário dos Wolves, o ataque do OKC é dominante com muito mais consistência, e essa é a principal diferença entre eles. Claro, isso não quer dizer que a defesa dos Wolves seja perfeita. Embora eles consigam se safar defendendo os caras tão longe da cesta, isso geralmente só funciona contra jogadores com menos habilidade de condução de bola e jogadores de apoio. Quando enfrentaram o Dallas Mavericks de Luka Doncic e Kyrie Irving, com dois armadores experientes capazes de punir a defesa ao marcar forte no perímetro. Isso abriu uma brecha na defesa dos Wolves que eles não corrigiram. Como o time dependia da linha de frente para pará-los, ao passarem pelo primeiro defensor e entrarem na meia distância, todas as opções se abriam para eles. Mesmo contra OKC e SGA, ele pune defensores que exageram na marcação. Por isso, embora a defesa deles funcione bem contra muitos times do Oeste, desmoronou em 2 finais de conferência seguidas. Eles têm um ataque meio estranho que, de certa forma, funciona? Acho que sim. Se aprendi algo vendo os Wolves por anos, é que você pode ter 10 ataques ruins seguidos e ainda assim vencer, mesmo contra um time teoricamente melhor. É estranho porque às vezes o ataque deles parece até pior que o do Houston Rockets ou Orlando Magic. Tem tantas vezes em que todo mundo fica parado olhando para Randle enquanto ele faz algum movimento bizarro. Este jogo. Ele sabe o que Dick gosta de fazer e vice-versa. Isso acontece com muita frequência. E isso faz você pensar, como diabos eles conseguiram chegar aos playoffs com esse tipo de ataque? Não é só o Randle, houve jogadas em que fazem pick and roll para o Gobert, mas ele está longe, no perímetro, enquanto o Wemby está perto. Ninguém pode achar que essa é uma boa jogada. Pick and roll para Gobert driblar até a cesta com Wemby na marcação. Às vezes dava para ver o toco vindo de longe, tipo aqui. McDaniels insiste no post-up no garrafão por algum motivo, mesmo com Wemby muito perto. Essas jogadas ofensivas estranhas ocorrem porque estão sem armador há anos. Além do Mike Conley, quase com 40 anos eles buscam um armador para dar mais fluidez ao ataque. Não sou gênio, mas se Julius Randle lidera seu time em assistências, tem algo errado. Apesar dos problemas no ataque, os Wolves ainda contam com Anthony Edwards, que saudável, consegue superar qualquer defesa e chegar à cesta facilmente. Por melhor que ele seja, os jogadores de apoio têm a garra e jogam como se tivessem ódio no sangue. Dá pra perceber que o Jaden McDaniels claramente despreza os Nuggets com todas as forças, mas os Nuggets não retribuem esse sentimento. Você não pode ensinar essa mentalidade, é tipo o Miami Heat de 2023 que surpreendentemente chegou às finais. A garra e ética de trabalho dos jogadores do Minnesota Timberwolves lhes dão vantagem sobre times que não igualam isso. Por isso eles se destacam nos playoffs, já que geralmente os coadjuvantes caem de rendimento sob pressão. Mas os jogadores de apoio dos Wolves têm se destacado de forma consistente além do nível que mostraram na temporada regular. Por isso, mesmo com o ataque estagnado, eles têm jogadores que podem explodir a qualquer momento. Até Julius Randle, provavelmente a segunda opção mais instável, ainda tem momentos de grande vantagem sobre seu defensor. Não venha! Belo movimento na tabela. Por seu tamanho e habilidades únicas, ele é um pesadelo para marcar. Raros defensores conseguem enfrentá-lo quando está inspirado. Ele é o fator mais imprevisível, por isso o ataque deles muda tanto de um jogo para outro, dependendo muito de como Randle está jogando. Mesmo com a descrença ao longo dos anos, os Wolves seguem jogando de igual para igual e superando preconceitos sobre o time. Agora vem a pergunta: o que mais eles precisam fazer para realmente vencer o Oeste e ter uma chance nas finais? Tudo começa ao buscar um armador para substituir Conley e melhorar um ataque tão imprevisível.
Até lá, eles ainda serão superados pelos principais candidatos ao título. Eles têm muitos pontos a favor. O técnico Finch, excelente em montar jogadas após tempos técnicos, e a mentalidade operária e raçuda que os trouxe até aqui. Se fizerem as trocas certas, logo alcançarão o próximo nível. É isso, pessoal. Contem o que acham do Minnesota Timberwolves. Nos últimos 3 anos, você se surpreendeu por eles vencerem tantos times favoritos? Neste ponto, não é coincidência, eles foram feitos para o basquete de playoffs. Muito obrigado a todos por assistirem, espero que vocês tenham gostado do vídeo e, claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!